Aqui é o professor Renato. Eu gravei esse vídeo para dar apoio para vocês na disciplina de instrumentação analítica. Dentro da instrumentação analítica, é bastante falado da medição de pH. pH é o potencial hidrogeniônico. Ele é usado para classificar uma substância como ácida, neutra ou básica. Substância básica é chamado também de substância alcalina. Então, é bastante comum na instrumentação analítica a medição do pH, que vai classificar as substâncias como substâncias ácidas ou substâncias básicas. Para você entender melhor esse conceito, é importante saber a diferença entre um ácido e uma base. Então, nesse vídeo, eu vou explicar de forma resumida a diferença entre essas duas substâncias. Acompanhe até o final. O que são os ácidos? Quando um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza e libera H+. Observem esse exemplo aqui. Ácido clorídrico é uma substância formada por hidrogênio e o cloro, o HCl aqui, né? Quando você mistura com a água, que é o H2O, o HCl vai ocorrer a quebra da molécula, separação, né? O hidrogênio e o cloro serão separados e essas duas moléculas que são separadas, elas ficam ionizadas, ou seja, adquirem uma carga elétrica. O hidrogênio ficou com carga positiva, o cloro ficou com carga negativa. Um outro exemplo agora é o ácido fluorídrico e água. O ácido fluorídrico é formado por hidrogênio e flúor. Quando você mistura com a água, vai ter uma reação. O HF aqui se separa, né? Ou seja, o hidrogênio se separa do flúor e essas duas moléculas ficam ionizadas, adquirem carga elétrica. Temos um outro exemplo, ácido sulfúrico e água. O ácido sulfúrico é formado por hidrogênio, o flúor e o oxigênio. Quando você mistura com a água, vai ter a quebra da molécula e novamente teremos aqui então a separação, né? Note que sempre que você trabalha com ácido, do lado direito da fórmula nós temos a presença do H+, ou seja, em contato com a água, o ácido libera hidrogênio e ionizado, ou seja, essa molécula de hidrogênio vai ter uma carga elétrica, nesse caso uma carga positiva. Então note que o ácido ele vai decompor uma molécula. Por isso que os ácidos mais fortes eles são perigosos para o corpo humano, porque ele vai causar a destruição de tecidos do corpo humano, né? Já que ele consegue quebrar a ligação entre moléculas. Vamos ver alguns exemplos de ácidos. Antes de ver os exemplos do ácidos, né, vamos ver as suas características. Eles têm o sabor azedo, é claro que os ácidos não devem ser ingeridos, né? Nós estamos falando daquele ácido presente naturalmente nos alimentos, né? Por exemplo, num limão, numa laranja, né? Frutas em geral. Então você sabe que eles têm um sabor azedo e os ácidos produzidos artificialmente, eles geralmente vão ser tóxicos ou corrosivos, né? Eles conduzem corrente elétrica quando misturados com a água, mudam a cor de certas substâncias, que são indicadores ácido-base, que são substâncias orgânicas. Então, isso daí, inclusive, é um método usado para medir a acidez de uma substância, né? Existem indicadores que mudam de cor quando estão em contato com as substâncias. Reagem com base formando sal e água. Então, quando você vai misturar um ácido e uma base, tem uma reação com liberação de sal e água.
Agora sim, vamos ver alguns exemplos. O ácido sulfúrico, ele é o produto químico mais utilizado na indústria, por isso o consumo de ácido sulfúrico mede o desenvolvimento industrial de um país. Ele é corrosivo e muito solúvel em água, é usado em baterias de automóveis, na produção de fertilizantes, compostos orgânicos, na limpeza de metais e ligas metálicas. Ácido clorídrico é um dos componentes do suco gástrico do nosso estômago. O ácido clorídrico puro é um gás muito corrosivo e tóxico. Em solução aquosa é sufocante e corrosivo. É usado na limpeza de pisos e paredes de pedra ou azulejo. O ácido muriático é o ácido clorídrico impuro. Outro exemplo, nós temos o ácido fluorídrico. Ele é utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros em automóveis, decoração em objetos de vidro, é altamente corrosivo para a pele. Ácido nítrico é um ácido tóxico e corrosivo, utilizado na produção de fertilizantes e de compostos orgânicos. Fizemos um resumo sobre os ácidos, agora vamos ver as características das bases, que são outros tipos de substâncias, né? Quando a base entra em contato com a água, ela se dissocia e libera OH-. Então, nós temos aqui um exemplo: hidróxido de sódio é formado por sódio, que é uma substância também presente no sal de cozinha, né? O sódio. O O aqui é o oxigênio, o H é o hidrogênio. Quando você coloca para reagir com água, então vai ter a quebra, a separação da molécula. O Na, que é o sódio, se separa do OH. E essas moléculas ficam ionizadas, ou seja, elas ficam com uma carga elétrica, né? Hidróxido de magnésio e água. Então, novamente, misturando com água, temos a dissociação, ou seja, a quebra da molécula, né? E também, aqui, outro exemplo, hidróxido de alumínio e água. Note que, em todos os casos, do lado direito da fórmula, nós temos OH-, que é uma molécula formada por oxigênio, hidrogênio, e é uma molécula que tem carga elétrica negativa. Então, a base ela também provoca a quebra de moléculas, né? Por isso que as bases mais fortes, elas são prejudiciais ao corpo humano, porque ela vai causar quebra de moléculas dos tecidos do corpo humano. Características das bases, né? Aquela base que tem naturalmente nos alimentos, nós sabemos que ela tem um sabor adstringente, sabor igual ao da banana verde, que parece que prende a língua. Também é chamado de sabor amarrento, né? Amarra a língua. Por exemplo, um caqui, né? Algumas variedades da fruta caqui também tem essa característica. Conduzem a eletricidade em solução aquosa, mudam a cor de certas substâncias, os chamados indicadores ácido-base. Reagem com os ácidos, formando sal e água. Alguns exemplos temos hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica, é tóxico e corrosivo, usado para desentupir pias, é muito usado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. Já o hidróxido de magnésio é usado como antiácido estomacal, é também chamado de leite de magnésio. Então, por isso que quando a pessoa está com acidez no estômago, também chamado de azia, ela toma esse hidróxido de magnésio, então você vai ter lá dentro do estômago uma base reagindo com ácido do estômago, então essas duas substâncias elas tendem a se anular. Então, por isso que esse hidróxido de magnésio é usado para combater a acidez do estômago, né?
O hidróxido de cálcio, também chamado de cal hidratada, cal apagada ou cal extinta, é usado na construção civil para preparar argamassa e usado em pinturas. O hidróxido de cálcio em água é chamado de leite de cal ou água de cal. Então, o cal, né, que nós usamos aí na construção civil, também é um exemplo de base. Já o hidróxido de amônio, em solução aquosa, é conhecido como amoníaco ou amônia, usado em limpeza doméstica, saponificações de gorduras e óleos, é tóxico e irritante aos olhos. Então eu vou deixar na descrição do vídeo várias referências para que você possa saber mais sobre o assunto, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá na descrição do vídeo. Não deixe de fazer, faça as atividades que foram solicitadas pelo professor e também as atividades aí no sistema, né, EAD. Faça todas elas no tempo previsto e aguardo vocês aí para o próximo vídeo. Até mais!